Isso, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, ele estava trazendo uma palavra muito clara para os seus ouvintes, para os irmãos do seu tempo. Porque na época do apóstolo Paulo, as viagens mais distantes eram realizadas por navios, por caravelas, onde a vela da caravela impulsionava o barco. O vento batia naquelas velas, as velas inflavam e aquelas caravelas, aqueles barcos navegavam, singravam os mares. Quando Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo, preste atenção nisso. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava dizendo assim para os seus ouvintes, para os irmãos. E eles estavam entendendo muito bem, porque isso era muito habitual entre eles. Ele estava dizendo: deixem, permitam que o sopro, o vento do Espírito Santo encha a sua alma, transborde o seu coração, infle o teu ser, e você assim será impulsionado, será levado, como as caravelas, como os barcos da sua época, como o vento singravam os mares. Paulo está dizendo: deixem o Espírito Santo encher o seu coração, inflar a sua alma, e você vai ser impulsionado, vai ser levado, você vai ser conduzido por Ele. Porque, irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai e enviarei para vós outros o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que vai operar entre vocês, vai atuar no meio de vocês. Nós estamos vivendo justamente esse tempo. Desde que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio lá em Pentecostes, e a partir daí Ele está conosco. Aleluia! Ele está conosco. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele vive em nós. Agora, irmão, você tem permitido na sua vida cristã, você tem permitido, você tem dado liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele sopre na sua alma, para que Ele infle o seu coração, encha você, de tal maneira que você vive e anda no Espírito. Você não precisa responder para mim, não. Quem sou eu? Cada um de nós dá contas a Deus pelos nossos atos. A obra do Espírito não é uma obra coletiva, viu, irmãos? Assim que vem, todo mundo fica cheio. Não. Ela é particular. Ela é pessoal. Ela é individual. O Espírito Santo quer você. Você. Eu vivo com a Amélia, minha esposa. E a gente vive praticamente a vida juntos, porque a gente fica todo dia ali, dorme junto, acorda junto, a gente almoça junto, toma o lanche de tarde junto,
A gente faz o nosso culto 2 vezes ao dia ao Senhor juntos. Só que a Amélia não pode ser cheia do Espírito por mim. E da mesma sorte, eu não posso ser cheio do Espírito por ela. É pessoal, entre você e Deus. O Espírito Santo foi derramado. Agora, se você abrir o seu coração e viver na dimensão deste Espírito Santo, ele entrará em você. Aleluia. E vai fazer uma obra, olha, lindíssima, extraordinária, fantástica, em nome de Jesus. Eu quero então rapidamente colocar algumas coisinhas pontuais assim, bem práticas para você. Analise a sua vida, veja como é que está aí batendo esses requisitos. Primeiro, para o Espírito Santo te encher. Primeiro eu quero saber se você quer se encher do Espírito, né? Porque ele não invade. O Espírito Santo não arromba. O Espírito Santo não violenta. O Espírito Santo não estupra. O Espírito Santo não estoura. Quem faz isso é o diabo. O diabo arrebenta. O diabo é intruso, abelhudo. Entra sem bater, vai estourando tudo que tiver na frente. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é doce. A palavra o compara a um vento, uma brisa. Ele vai falando, ele vai operando. Ele é lindo demais, ele é extraordinário demais. Agora, você precisa querer. Eu quero, eu preciso do Espírito Santo, pastor, eu preciso. Eu vivo uma vida pesada, uma vida de dificuldade. Eu vivo nesse mundo tão cruel. Eu luto lá na minha família. Eu tenho meus obstáculos, minhas barreiras. Eu preciso do Espírito Santo. Então, coloque essas coisinhas em prática. O primeiro ponto essencial é o eu. Paulo disse um dia: logo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo declarou isso, irmão, ele estava querendo dizer assim: eu não governo mais a minha vida. Eu não tenho mais as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Não, eu não tenho. Agora, quem me orienta, quem me dirige, quem me guarda, quem me abençoa, quem vai à minha frente é o Senhor. Ele é que domina. Querido, se você quer a plenitude do Espírito de Deus na sua vida, ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa que tem que cair por terra é o nosso eu. É duro isso, viu, gente? Às vezes a gente nem percebe o quanto que o nosso eu é mandão, quanto que o nosso eu é senhor da nossa vida. E sorte que a gente bota esse eu na frente de tudo, né, gente? A gente vai falar uma coisa assim, fala assim: não, isso aqui é meu. Não, porque eu penso assim. Não, na verdade esse é o meu jeito. É ou não é, meus irmãos? O eu, irmãos, ele é um enorme obstáculo. Ele é um enorme entrave, um empecilho horrível para que o Espírito Santo domine a gente. Porque para o Espírito Santo reinar, o eu tem que sair, em nome de Jesus.
Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Porque com esse eu aí, não há como o Espírito operar. Ou você deixa esse Espírito Santo tomar conta da sua personalidade, do seu ser, dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas filosofias. Você deixa o Espírito Santo dominar tudo isso. O Espírito Santo não vai reinar na sua vida. Não tem também jeito de fazer as duas coisas, irmão. Às vezes a gente fala, não, pastor, mas é que eu sou um pouquinho, o meu jeito é um pouco forte, né? A gente diz que tem uma personalidade forte. Então, essa personalidade forte, ela tem que ficar fraquinha. Ela não vai mais mandar. Ela não vai mais dominar. Quem vai impulsionar, mexer, agir, quem vai dirigir seus pensamentos, suas palavras, seu trabalho, sua obra, sua fé, quem vai dirigir é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai comandar. Não sou mais eu. E outra coisa que tem que cair por terra também, e que é um entrave absurdo ao Espírito Santo, é a operação do mundo em nós. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Você pode repetir isso comigo? Vamos falar? O mundo jaz no maligno. Agora juntos, vamos bem forte. O mundo jaz no maligno. Irmãos, o mundo está no maligno. Jaz aí é o sentido de jazigo, de sepultura, de túmulo. O que a palavra está dizendo é que o mundo está sepultado no diabo. Foi enterrado da cabeça aos pés com o inferno. E não pode haver fagulha, pedacinho, partezinha deste mundo maligno dentro de nós. Deixa eu explicar para você melhor. Mundo aí, gente, não é a criação de Deus. A criação de Deus, ela é linda demais, perfeita demais. A criação de Deus, as aves, os peixes, as plantas, as florestas, os insetos, os répteis, os grandes animais, os grandes mamíferos. Essa é a obra linda de Deus, é a criação de Deus. Isso não é o mundo. O mundo é esta filosofia que é pautada pelo inferno, esta ideologia que o mundo propaga, que é absolutamente contra Deus, contra Deus. O mundo não aceita Deus, o mundo não aceita Jesus, o mundo não aceita a palavra de Deus. O mundo está sepultado no maligno. Entenda isso. João, nosso irmão João, apóstolo, disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, presta atenção, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está entendendo? Você está entendendo que é impossível coadunar essas duas coisas? O mundo e a presença de Deus em nós? Não tem comunhão. Não tem jeito de você querer as duas partes. Ou você morre para o mundo, ou o mundo vai habitar o seu coração e o Espírito Santo vai ficar fora. Pastor, mas
Palavra dura, hein? Quer dizer que eu não posso ter amigo? Claro que pode. Pode e deve ter amigo. Jesus disse: vocês são o quê? O sal do quê? O sal do quê? E a luz do quê? A gente está aqui. Nós não somos extraterrestres. Nós não vivemos uma bolha fechado dentro da religião. Não, não é isso que Deus quer de nós. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus, quando orou aquela lindíssima, maravilhosa, extraordinária oração sacerdotal, ele pediu ao Pai assim: Pai, eu não peço que tire os teus filhos do mundo. Eu só peço que o Senhor os livres do mal. Nós estamos aqui, gente. Tem que continuar na sua faculdade, na sua universidade. Apesar de toda a ideologia maligna que está infiltrada nesse meio das universidades, das faculdades, e agora das escolas primárias, secundárias, o mundo está encharcado de ideologias do diabo. Está putrefado, está sujo, está apodrecendo, está morto. Você vive aí, você trabalha, seus colegas de trabalho são do mundo. Eles não têm obrigação de acreditar no que você acredita. E via de regra nem vão acreditar. Vão tirar sarro do você, zombar do você. Mas você, lá junto deles, cheio do Espírito Santo, faz a diferença. Em nome de Jesus. Quando ajunta aquela rodinha para contar a piadinha do Costinha, do Ari Toledo, aquelas braba. Você que está no grupo, você fala: gente, dá uma licencinha, porque preciso ir no banheiro, dá licença, estou saindo, dá licença. Não, você não ri junto. Você não partilha junto dessa índice. Não, você vive lá, você não é chato, você não é intransigente, você não é um cara estúpido, mal educado. Não, mas você não coaduna. E as pessoas, sabe, gente, eles podem até não dar o braço a torcer, não reconhecer, mas eles vão notar a sua diferença. Irmão, aquela roda de cerveja, aquela cervejada, você tá ali, o pessoal tá ali, os colegas fazendo churrasco e tal, aquela bebeção, aquele negócio, mas você tá lá tomando a sua aguinha com gás, tomando a sua tônica com limão e gelo. Você tá lá tomando esse negocinho, o pessoal tá todo, você, não, obrigado. Obrigado, eu culpo muito o meu fígado nessas horas. Eu falo: rapaz, a bebida me dá um ataque do fígado. Obrigado. Mas eles vão começar a notar palavrão na boca de todo mundo. A sua não. O mundo para você morreu. Quem vive é o Espírito Santo de Deus. Será que você está me entendendo? Amém, irmão? Em nome de Jesus. Irmãos, eu falo isso com uma enorme tristeza, porque se o Brasil tivesse, as estatísticas falam que nós temos, já estão chegando a 60 milhões, estão falando aí de cristãos, né? De crentes. Eu sinto uma vergonha tão grande disso, gente. Verdade. Porque se nós tivéssemos mesmo, de verdade, gente, 60 milhões de cheios do Espírito Santo, aleluia, nós teríamos
virado esse Brasil de ponta cabeça. Nós teríamos transtornado essa nação. Como a igreja primitiva, que em número, comparado a nós aqui, era pequeníssima. Mas as autoridades diziam: estes homens que revolucionaram o mundo chegaram aqui entre nós. Eles eram revolucionários. Eles eram tão cheios que faziam um barulhão. Mas hoje a igreja está cheia de barulho. Mas eu costumo chamar o barulho da igreja de hoje de barulho de lata vazia. Você já viu um negócio que bate mais do que lata vazia? Que barulhão que lata vazia faz, você já viu? Chuta uma lata vazia para você ver. Dá um pontapé numa coisa vazia, numa lata vazia, e você vai ver ela batendo assim. Faz um barulhão. Mas está o quê? Vazia. Presta para alguma coisa? Lata vazia? Tem algum valor? Lata vazia? Eu ando por esse Brasil, irmão, pregando. Hoje não tanto mais, eu não tenho mais. Minha saúde está bem sofrida. Mas eu já rodei por esse Brasil mais de 2,5 milhões de quilômetros, irmão. Não sei se você sabe o que é isso. Dá para ir na Lua e voltar. Eu podia ter sido astronauta. Já tive em tudo que é denominação, pregando esse evangelho. Assembleiano, quadrangular, Brasil para Cristo. Tive, irmão, todo canto. Tradicional também, presbiterianos, batistas, metodistas. Irmão, já andei por esse Brasil. Não houve região nesse Brasil que eu não fui. É uma maravilha, é uma bênção, mas sabe a tristeza? É ver uma igreja que faz barulho. Faz coreografia. Eu não sei como é que eu não emagreci ainda de tanto fazer coreografia nas igrejas. Mas é barulho. É só ruído, é som. Compromisso, vida cheia do Espírito de Deus. Ah, são pouquinhos. Hoje nem quase mais também me convidam. Porque eu falo essa palavra dura, o pessoal não gosta. O pessoal fala: nossa, pastor, o senhor está... O que foi? A unha está encravada? Está azedo? Não, irmão. Eu estou chorando na minha alma de ver uma igreja tão barulhenta, mas tão vazia. O mundo tem que sair, querido. Não adianta. Primeiro eu, o mundo. E eu quero deixar mais 2 coisinhas. Eu não sei o horário, até que horas que eu tenho? 10h47. Às 11, tá bom para os irmãos? Cansando os irmãos? Estão cansados? Não? Estou cansado? Mais um pouquinho só então. Até às 11. Depois nós vamos comer macarrão com frango. Era um pouquinho aí. 2 coisinhas mais. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Então você tem que usar 2 ferramentas que você sabe de cor e salteado sobre elas, mas que às vezes a gente não põe em prática. Às vezes não, quase sempre. A primeira ferramenta para ser cheio do Espírito Santo está aqui. Esse livro. Como é que ele chama mesmo? Como é que é? Bíblia. Tem lá na sua casa?
mais de uma? Mais de uma? É mesmo? Puxa. Irmão, isso aqui, de uma forma bem prática para você. Isso aqui chama, preste atenção no que chama isso. A palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando com você. Por que nós não abrimos e não devoramos esse livro? Deus se revela a você por esse livro. Deus mostra a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua misericórdia, a sua salvação, através dessa palavra. E nós ficamos correndo atrás de tanto revelamento, de tanta... os crentes que revelam tudo. E nós vamos atrás, esquecendo que a revelação de Deus para nós é a sua palavra. É a sua palavra. Sabe por quê? A igreja de Jesus está tão faccionada, dividida, partida, arrebentada, moída. Nomes mais estranhos, estrambólicos e pensamentos e teologias loucas. Sabe por quê? Por causa do nosso achômetro, das nossas revelações, dos nossos pensamentos. E a igreja vai faccionando. Mas se a igreja ficasse com a palavra, como é que está escrito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como está escrito, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para discernir a nossa alma, discernir o nosso coração. A escritura, irmão. Mas a gente não lê a palavra, quer o Espírito Santo, mas não quer a instrução que Ele quer dar. Não quer ouvir a voz dEle. Interessante que quem inspirou essa palavra, sabe quem foi? Quem que inspirou isso aqui? O Espírito Santo. A palavra diz que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. A palavra é o Espírito falando, é o próprio Deus. Parece brincadeira, né? Mas uma vez eu estava num culto. Isso não é piada não, tá? Eu fiz uma dessas viagens e no caminho teve lá um intempério lá, furou o pneu de carro, atrapalhou, me atrasou. E eu cheguei lá nesse lugar que eu ia fazer o culto, uma igreja bem grande, bastante gente. Eu cheguei atrasado para o culto, já tinha começado o culto. E eu entrei meio suado para trocar o pneu do carro, né? Naquele tempo eu não tinha o Felipe que andava comigo. Hoje eu tenho o Felipe que troca o pneu para mim. Eu não troco mais não. Fiquei livre. Mas depois ele come bem. Aí ele come tudo que tiver direito. Por isso que está gordinho assim. Naquele tempo eu viajava sozinho. E eu cheguei suado, irmãos. Você sabe que para o gordo trocar pneu é complicado, né? Porque de todo jeito você não acha posição de joelho, a barriga não... Cheguei atordoado. Eu ia falar naquela noite. E eu cheguei assim, já estava quase na hora de eu pregar. O pastor estava até a igreja, sabe? O pessoal já pensa logo a desgraça, né? Já fala, morreu, coitado. Bateu o carro com a carreta, morreu. Mas eu cheguei.
Cheguei e logo o pastor falou: irmão Norberto chegou, vem aqui mandar a palavra então para nós. E eu naquela, nossa, suando, meu Deus. Eu ia falar o Salmo 146, eu tinha escolhido naquela noite. Um salmo de louvor bonito, eu ia falar que uma mensagem cheia de vida, euforia, esperança, Espírito de Deus. E eu fui na frente assim, e eu estava tão coisado, como diz o outro, daquela agitação, que eu falei assim: irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 146. Não, no Salmo 164. Troquei os números. De 146 eu falei 164. Eu estava com a cabeça tão... E eu abri o 146 e falei assim para eles: nós vamos ler juntos o 164. Aí eu abri assim, a igreja ficou com silêncio. Escutei um barulho de folha, de coisa. 164, irmãos, abra aí. Aqui já tem uns irmãos procurando. Assim, aí eu comecei a ler, para eles lerem comigo. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler sozinho. Ninguém me acompanhava. Eu falei: gente, é todo mundo junto. Vamos lá. 164. Aí eu comecei a ler de novo o 146. Que silêncio. Mas, gente, o que está acontecendo? Vocês não jantaram, não? Vocês estão com fraqueza, anemia? O que é, gente? Vamos ler junto! Gente cabeçuda. Junto! Comecei de novo. Nada. Aí uma pessoinha lá no meio assim levantou a mão assim. Falei: o que é que foi, irmão? Ele falou assim para mim: aqui na minha Bíblia não tem esse salmo. E eu tô achando que eu tô falando 146, né? Mas tô falando 164. Aí eu falei assim para ele: ué, então sua Bíblia está com defeito, irmão. Troca essa Bíblia. Aí um outro, mais num cantinho, criou coragem também, levantou e disse: pastor, aqui na minha também não tem. Eu falei: aí, duas Bíblias com problema. É coisa de edição. Acho que saiu na mesma edição, saiu as duas sem o salmo. Aí o outro falou: também não tem, também não tem. Até que um disse assim: aqui na minha não tem 164. Eu falei: quê? Aqui não tem 164. Eu falei: quem falou 164? Ele falou: o senhor. Eu? Ué, o senhor está falando o tempo todo 164, pastor. Eu disse: irmãos, vocês demoraram todo esse tempo para descobrir que na Bíblia só tem 150 salmos. Irmão, eu estava tão cansado daquela viagem, daquele transtorno da viagem. E aquilo ali foi um banho de água fria em mim. Eu falei: irmão, nem vão ler, vai. Deixa para lá. Pastor, vem cá. Fala alguma coisa aí, encerra esse troço, vamos embora. Irmão, que vergonha, né? Nós não sabemos nada da palavra, irmãos. Porque nós não... Jesus disse assim: examinar, não é ler, é examinar as Escrituras.
porque julgais ter delas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer dizer, se você não examina as Escrituras, você não sabe nada de Jesus, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. Então, deixa de ser preguiçoso, varão. Para daquela leitura da noite, né? Tem irmão que lê a Bíblia de noite, na hora que chega da faculdade, do serviço, e deita. Já viu isso? Deita. Liga o arzinho condicionado. 15 para meia-noite. A Bíblia cai lá no chão, esparrama. Para mim já caiu uns trem aqui aí. Caem uns esmilinguidos. Os esmilinguidinhos. Cai tudo. Aí no outro dia ele falou: oh, meu Deus, eu tenho uma dificuldade de entender a Bíblia. Irmão, é safadeza demais, não é? E Deus tem que engolir isso, irmão. Mas deixa eu ir terminando. Se não a palavra, Deus fala com a gente, porque ela é a palavra de Deus, o Espírito Santo que a inspirou. Na oração, eu falo com Deus. Orar, irmão. Nós somos fracos de oração também. Oração para nós é... Sabe aquela oração safada? Que o camarada ele deita assim e fala assim: em paz me deito, em paz me levanto. Com a graça de Deus, ele pode até me possessão de volta. Com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo, amém. Dorme. Você orou, irmão? Toda noite eu oro. Sabe aquela oração? Eu tinha um colega, crente, e quando nós ia comer junto, ele falava: deixa que eu dou graças, que eu estou com um pouco de fome. Então ele orava, vê se isso é oração. Ele orava assim: Senhor! Ele jogava renovado, pentecostal: Senhor! Tu sabes, em nome de Jesus, amém. Tu sabes. Ora, um dia eu falei: irmão, o que é isso? Ele falou: só Deus não sabe que eu estou com fome? Então, irmão, você acha que desse jeito vai dar para a gente manter comunhão? Porque na palavra ele fala comigo, e na oração eu falo com quem? Com ele. Claro que Deus pode falar na oração também, né? Se você for um pouquinho paciente, às vezes ele fala na oração. Você terminar a oração, ficar quietinho para ouvir a voz de Deus, ele fala. Lógico que ele fala, ele é Deus. O Espírito Santo habita em você, amém? Aí ele vai falar com você, lógico. Mas se você é aquele da oração do Senhor, vai à frente e já sai andando, e já entra no ônibus, e já pega o carro, sai do trânsito, irmão, aí fica complicado. Não, ora, separa um tempinho, vai orar, deixa Deus falar. A palavra diz assim: orai sem cessar, todo o tempo, o tempo todo, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui. Tem mais, tem uma lista ali, mas aí nós ia ficar até de tarde e vocês iam cansar. Mas
Guarde essa palavra no seu coração. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele está aí. Se você abrir, Ele vai entrar e vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Não ande mais segundo a carne, ande segundo o Espírito. Esse é o tempo do Espírito Santo de Deus. E eu vou terminar. Há um tempo atrás, deixa eu ver o nosso horário aqui, 11, está na horário. Há um tempo atrás, eu fui fazer um trabalho, pregar, lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, eu fui de ônibus, parei lá na rodoviária Novo Rio, e o pastor foi lá me pegar, para me levar para a igreja, onde ele ia dar a palavra. O pastor pegou, eu entrei no carro dele, irmão Norberto, conversa aqui, dali, pá, legal. Aí me levando, aquele trânsito do Rio, pavoroso. Eu tenho uma verdadeira fobia daquilo ali. Eu já levo até aquela máscara de dormir, eu entro no carro e já ponho a máscara para não ver o trânsito do Rio. Aí nós estamos sentados assim, aí ele falou assim para mim, viu, irmão Norberto? Mas eu passei uma vergonha tão grande esses dias. Eu falei, o que foi, pastor? Ele falou assim, há uns meses atrás, veio pregar aqui na nossa igreja um conferencista famoso aí, um pregadorzão aí, um bambambam da igreja aí, veio pregar. Mas ele desceu lá no aeroporto Santos Dumont, né? Norbertão vai de busão mesmo. Os maiorzão vai de avião, melhor. Aí